Boa noite a todos. Com a apresentação da Secretaria da Cultura do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, damos início ao terceiro encontro do primeiro Seminário de Educação Patrimonial de Dois Irmãos. Conhecer para preservar. Sejam todos muito bem-vindos. Esse seminário faz parte do projeto do restauro do Moinho Collett, que tem planejamento cultural da Simples Assim, realização do município de Dois Irmãos e da Associação da Rota Colonial de Dois Irmãos, e financiamento do FAC, Procultura. LIC, Lei de Incentivo à Cultura, da Secretaria da Cultura do Estado do Rio Grande do Sul. Agradecemos a presença do nosso vice-prefeito, Juarez Stein, secretária da Educação, a Denise, a vereadora Andréia, em nome destes, todos os demais participantes. A nossa imprensa, o Leonardo que está chegando, muito obrigada. Gostaria de convidar para subir ao palco nesse primeiro momento os nossos palestrantes, o engenheiro Paulo Wagner da Luz, e o arquiteto Bruno Walter da Luz, responsáveis pelo projeto do Moinho Collett. A gente hoje teve uma notícia triste que o seu Edgar estaria conosco e ele teve um acidente, né, Paulo? E não conseguiu estar presente. O Paulo antes brincava que vocês precisavam conhecer o seu Edgar. Ele tem 88 anos. Uma lucidez e um conhecimento que é daquelas pessoas que vale a pena a gente se aproximar e conhecer um pouquinho mais. Às vezes eu ligo para ele cedinho e ele diz, Dona Elisandra, não posso falar agora porque eu estou no Pilates. É uma pessoa que cuida da saúde. Então, Paulo, vem para cá conosco, por favor, tu e o Bruno. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigada pela presença de vocês. E eles vão contar um pouquinho desse projeto lindo de restauro do nosso querido Moinho Collett. Bom, boa noite a todos. Boa tarde, finzinho de tarde. Elisandra, obrigado por passar para a gente a oportunidade de conversar um pouco e apresentar esse projeto incrível que foi desenvolvido pelo Edgar, que infelizmente não está aqui hoje, mas como a Elisandra falou, seria muito legal que você pudesse conhecer ele, porque é uma pessoa assim, que tem um conhecimento muito vasto na área de patrimônio histórico. Ele trabalha com esse tipo de projeto, execução de obra desde os anos 70, quando ele iniciou, a primeira obra dele foi o restauro do chalé da Praça 15, lá em Porto Alegre. Com isso, o Paulo, que é engenheiro civil, e eu, arquiteto, adquirimos muito conhecimento com ele ao longo desse tempo, né? O Paulo aí já vem representante da Archion, que é a nossa construtora que vai realizar a obra de restauro do Moinho Collett. Já temos aí 20 anos de Archion, né? Experiência somente, a gente é uma empresa que trabalha só nesse setor. E eu sou mais novinho ali com uns 15 anos, mas o garoto propaganda de verdade é o Edgar, então hoje eu estou aqui representando ele, tá? E espero fazer o melhor para explicar o projeto que é dele, tá? E é uma pessoa que se empenha sempre muito nos seus projetos de execução de obra, cuidando sempre dos mínimos detalhes. Queria agradecer a todos, né, que estão aqui presentes hoje, a prefeitura, a associação, a Elisandra, como já falei, e todos envolvidos nesse projeto. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a nossa participação nele, que é uma área mais técnica, né? E eu vou iniciar contando a parte do projeto, que é responsabilidade do Edgar, e depois a gente vai falar um pouquinho sobre a primeira etapa de execução da obra. Então aqui é um pequeno exemplo do processo de projeto. As primeiras etapas são etapas para conhecimento da edificação, a gente faz o levantamento. Atualmente a gente trabalha bastante com tecnologia, a gente tem utilizado o escaneamento a laser para
fazer uma cópia da edificação no seu estado atual, né? E com essa cópia a gente transfere para o computador essas imagens aqui, por exemplo, captadas a laser, para depois modelar elas em softwares que a gente chama de BIM. A gente constrói a edificação no computador, né, como se estivesse na vida real, mas a gente constrói no computador para poder aí sim realizar os projetos e verificar os danos que a edificação tem e depois fazer todos os orçamentos para a obra, né? Além desse levantamento, a gente faz levantamento fotográfico, né, para captar toda a situação atual da edificação. Aqui a gente tem um exemplo de levantamento com o drone, para poder também ter uma visão da cobertura da edificação. Aqui, então, uma etapa de análise do estado de conservação da edificação no momento que a gente está fazendo o levantamento e todos os danos que ela apresenta. A gente tem aqui, por exemplo, né, nessa fachada a gente pode ver um trecho que a gente tem um problema estrutural e a fachada está se mexendo para cá. Então, são problemas que a gente vai depois apresentar um pouquinho mais detalhado, mas, de forma geral, danificam a estrutura. E agora, essa primeira etapa vai ser justamente, a primeira etapa de obra justamente para realizar uma estabilização e não termos mais risco nenhum de queda de qualquer elemento da arquitetura construtivo, ou também de risco na hora de execução da obra. Aqui um exemplo das esquadrias. Outro exemplo de problemas estruturais, a gente vê umidade no interior da edificação, problemas nas estruturas de madeira ali pela umidade também, ataques de insetos como cupins. Opa. Aqui a gente tem um exemplo então já da graficação do levantamento que a gente consegue daí ver através daquela nuvem de pontos, que é o escaneamento a laser. As alterações na edificação, aqui a gente consegue verificar que ela está em desaprumo, né? Ela tem umas torturas para o lado, isso muito por causa das questões de fundação e também da cobertura. Com o tempo, sem a cobertura e estando à prova do tempo, né, recebendo chuva, isso danificou a estrutura murária da edificação. Aqui mais outro exemplo, que a gente marca todos os danos, para poder estudar depois as intervenções arquitetônicas. Depois de todo esse conhecimento da edificação, então a gente começa o projeto arquitetônico. O projeto arquitetônico, então, ele tem diversas intervenções. A gente dividiu aqui em duas partes para facilitar o entendimento, mas elas todas elas acontecem juntas, uma depende da outra. Então, as primeiras intervenções que a gente tem são intervenções para restauro da edificação. Aqui, por exemplo, a gente tem a questão da estabilização estrutural. Aqui é um exemplo de uma parede no porão, que já tem uma degradação bem avançada, que a estrutura da alvenaria, que é de blocos de arenito, ela já está se desmanchando, né? Muito pela questão estrutural e também por causa da umidade e da salinidade, que acaba corroendo esse material da pedra. Então, o projeto, uma das intervenções de restauro é reconsolidar essa edificação, tá, através de uma nova fundação e também da remontagem, retirada de pedras danificadas e colocação de novas pedras em momentos que a gente tem pedras que não são possíveis de serem reutilizadas. Tá? Aqui também a gente tem outro exemplo de intervenção de restauro. Vão ser reutilizadas as telhas originais da edificação, que são de barro, telhas planas de barro. Atualmente aqui tem uma telha para proteção, né? E também depois vão ser substituídas estruturas de madeira
que têm danos e degradação suficiente para não poderem ser reutilizadas. Outras a gente consegue ainda reutilizar e manter no local. Aqui é um exemplo do projeto. Né? Depois de todas as intervenções assim estruturais, a gente começa a entrar em outras questões mais finas. A gente tem que realizar então o restauro dos revestimentos internos e externos da edificação. Para isso são feitas prospecções, né? A gente analisa a argamassa, verifica qual é a sua composição para poder reproduzir da mesma forma que ela era feita antigamente. Uma das intervenções de restauro também é trabalhar nas juntas. Isso aqui é feito manualmente, a gente retira a argamassa antiga que está danificada e recoloca a nova para poder reassentar as novas pedras e as antigas que saíram do lugar. Aqui a gente tem um exemplo de pedra bastante danificada aqui por causa da chuva. Né? Então, também é feito o restauro das pedras da cercadura que estão na volta das esquadrias, janelas e portas. Muitas têm uma pintura por cima, essas pinturas vão ser retiradas para que as pedras fiquem à mostras. Aqui a gente tem outro exemplo também das paredes divisórias internas da edificação. Essas paredes elas são construídas no sistema enxaimel, que constituem de um sistema misto de estrutura em madeira com fechamento de pedras. Tá? Essas também vão ser restauradas, são paredes internas nesse caso. Depois a gente tem as pavimentações em arenito a serem restauradas, como exemplo aqui no porão, e as peças de degraus de escada, guarda-corpo. Todos esses elementos aqui, a exemplo das escadas, elas vão ser numeradas, identificadas para remoção. Vai ser feita a mesma solução. As que puderem ser reutilizadas, a gente reutiliza. O que não for possível, a gente produz uma nova no mesmo desenho das antigas. O mesmo sistema, então, das outras intervenções também acontece para o madeiramento de estruturas de pisos e estruturas de forro. As esquadrias também são restauradas. Né? A gente faz uma... Inclusive vão ser parte de outra etapa depois, né? Mas elas são retiradas para que a gente possa levar até a nossa marcenaria e restaurar lá, e depois trazer de volta e instalar na edificação. E todos os elementos vão ser mantidos. Né? A gente tem estrutura de madeira, os vidros vão ser substituídos, mas até mesmo as ferragens antigas a gente consegue restaurar. Bom, isso tudo são intervenções técnicas de restauro. Agora a gente tem outras intervenções que são para requalificar a edificação para os usos contemporâneos. Né? Então, aqui, as intervenções principais que a gente tem hoje são intervenções para que a gente tenha acessibilidade universal à edificação. No estado atual dela, a gente só tem acesso por escadas. Né? Então, para isso, para que a gente tenha acessibilidade universal, está sendo construída um anexo atrás da edificação, de forma que ele não comprometa a edificação antiga, né, visualmente, mas que dê essa possibilidade de acessibilidade através de um elevador e uma escada, e dentro tudo de normas atuais, e também não só da acessibilidade, mas também normas atuais do plano de prevenção contra incêndio. Né? A gente tem que ter uma rota de fuga. Além disso, então, está sendo essa edificação ao lado do moinho está sendo adequada para receber todo um aparato de serviços que a edificação principal, o uso principal novo para essa edificação vai demandar. Por exemplo, um café, o espaço de serviço para poder realizar a manutenção e limpeza das edificações, os sanitários também adequados à acessibilidade. Todas essas intervenções que estão falando são intervenções contemporâneas que
ser adequadas à edificação antiga. Tá? Aqui a gente tem o exemplo da pavimentação com piso tátil, né, para ligar essas 3 edificações. Nesse trecho aqui nós vamos ter uma cobertura também, para que haja uma circulação entre as edificações com proteção à chuva. E em volta da edificação também, isso aqui é uma coisa que eu esqueci de falar, mas é uma intervenção contemporânea para que a edificação antiga dure mais um tempo, ela vai ter uma nova drenagem no entorno dela. Tá? Bom, isso aqui é o porte do elevador e da escada que ficam atrás do moinho. Tá? Depois a gente tem projetos complementares aí que foram desenvolvidos no interior da edificação, como o projeto luminotécnico, a iluminação interna para exposições e iluminação geral. Aí, por consequência, os projetos elétricos. Aqui é o projeto de PPCI, né, proteção contra incêndio. Então, tem toda a questão das rotas de fuga, instalações de placas e orientações para essas rotas de fuga, extintores. E aqui algumas imagens do projeto. Né. Aqui a gente tem também uma questão que é o estudo da cromia da edificação, das cores da edificação originais. Durante a obra nós vamos fazer prospecções também das pinturas, né. A gente vai ver camada por camada, até chegar às cores originais e verificar se realmente é isso que a gente já tinha visto lá no projeto. Né? Então, vai ser ainda concluído durante a obra. Tá? Mas, em princípio, a gente tem aqui, na base do levantamento, já tem esse estudo. Aqui a gente pode ver algumas adequações, né, para acessibilidade, como guarda-corpo. Aqui as telhas originais. Aqui vai ser reconstituído também, né, o moinho, os equipamentos do moinho. Então, aqui é uma vista frontal. Aqui é a edificação ao lado, que está sendo reutilizada, então, para a gente colocar os outros serviços. Aqui é a mesma coisa, adequação da escada de acesso. Lá atrás, então, aquele volume para acessibilidade horizontal até todos os pavimentos da edificação. Aqui mais uma vista. Aqui a gente tem a passarela, então, que vai ligar vai fazer um conjunto e ligar todas essas 3 edificações. Aqui o acesso à edificação, que antigamente era uma residência, né, que agora vai ter o café. Mais uma vista dela. Aqui esse volume, então, são os sanitários, tá, que estão ligados ao café. Aqui a gente pode ver, então, um outro ângulo, né, edificação aí com aqueles elementos que eu comentei de arenito, então, a amostra, né, não mais com pintura, cercaduras, que a gente chama aqui das esquadrias, das janelas. Aqui nós estamos executando umas aberturas para poder iluminar melhor esse pavimento. E aqui o acesso para todos os pavimentos através dessa circulação vertical. Aqui a gente também tem o exemplo da retomada da reconstrução ali dos equipamentos do moinho. Né? A gente tem alguns que estão separados por aqui. Isso tudo vai ser identificado durante a primeira etapa de execução da obra, para que depois a gente possa restaurar e colocar, inclusive em funcionamento, né? Porque vai ter um novo canal aqui, eles vão ficar girando como se estivesse em uso. Né? Aí, então, depois de toda essa análise do projeto, a gente tem agora a primeira parte da execução da obra, que são essas intervenções emergenciais. No ano de 2000, se eu não me engano, o Edgar já tinha feito uma intervenção emergencial para que não caísse uma das paredes da fachada. Nessa primeira etapa, a ideia é substituir esse suporte emergencial que está lá construído para que a gente faça um novo, para que a equipe de obra consiga trabalhar também com segurança e que não que tenha segurança para que nenhuma parede também desabe. Né?
Então, nessa primeira fase, a gente tem uma limpeza geral lá para poder estabelecer o canteiro de obra. A gente vai remover vegetações, lixos, né, tirar qualquer detrito que gere algum risco para trabalho interno, externo, na edificação. Aqui são alguns exemplos dos equipamentos do MIM que vão ser removidos para que a gente possa trabalhar no local e também depois trabalhar no restauro deles e depois devolver a edificação. Aqui, então, aquela estrutura provisória e emergencial aqui para a parede, principalmente essa parede aqui que está tombando para essa lateral, né? Esse trecho aqui, então, nós vamos colocar uma nova estrutura para poder trabalhar lá. Aqui a questão que eu falei do projeto que vai ser executado nesse momento também, das prospecções das argamassas de revestimento, de assentamento das pedras, para que a gente possa, nessa etapa, reconstituir todas essas argamassas também. Vão ser retiradas aquelas argamassas que já estão caindo, né, e não tem como a gente reagregar elas. E, nesse momento, também vão ser retiradas todas as esquadrias. A gente vai fechar provisoriamente com tampões, para que, numa outra etapa, as esquadrias possam ser restauradas. Esse aqui é o nosso garoto propaganda lá. Aqui outros exemplos de patologias que a gente tem, danos que a edificação tem, que vão ser reconstituídos agora nesse momento. Então, além daí dessas intervenções para que a gente possa trabalhar, nós vamos daí sim trabalhar com as intervenções de consolidação da estrutura murária, que é a estrutura de alvenaria em pedra da edificação. Então, todos aqueles trabalhos de identificar as pedras, retirar, recolocar, reassentar, vão ser feitos nessa etapa. As esquadrias, então, todas a gente vai tirar. Aqui mais algumas imagens dos equipamentos ruins vão sair. E lá no porão a gente vai já fazer nessa primeira etapa o contrapiso para depois receberem os pisos em arenitos, em pedra arenito, que vão ser removidos agora. Mas em outra etapa vão ser colocados de novo, né? Novos pisos, porque a gente não consegue reutilizar esses. Tá? Bom, era isso. Não sei se o pai tem alguma coisa para... Hoje eu vou tomar cascudo só de um, o outro não veio. E obrigado a todos. Bruno, tu falou tanto para nós do Moinho, né? Posso falar um pouquinho de ti e do Paulo, então? Então, Bruno é arquiteto e urbanista, é graduado pela Uniriter, pelo Centro Universitário, iniciou sua trajetória profissional como estagiário no espaço Arquitetura e Restauro, onde teve seu primeiro contato com o setor de preservação do patrimônio edificado. Posteriormente, assumiu a função de responsável técnico na Arqueo e Construções e Restauro. Falar um pouquinho do Paulo também. O Paulo é graduado em Engenharia de Minas e, posteriormente, em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Iniciou sua carreira na empresa Quinós Construções e, posteriormente, consolida sua trajetória profissional no restauro e preservação do patrimônio edificado. Seu ingresso na empresa Espaço Arquitetura e Restauro, ao lado do arquiteto Edgar Bittencourt da Luz, marcou o início de uma parceria de grande relevância na área, com mais de 100 obras executadas. Especializou-se em qualidade e planejamento na construção civil, tendo no seu currículo aperfeiçoado processos de orçamentos, gestão de obras e intervenções estruturais em obras de restauro. Posteriormente, em 2005, assume a diretoria da empresa Arqueo Construções e Restauro e estabelece uma gestão com novas metodologias e processos. Possui uma abordagem técnica sensível do ponto de vista da engenharia e segue sua trajetória como um profissional comprometido com a conservação e
revitalização do patrimônio cultural. O Paulo e o Bruno são... O Paulo é filho do seu Edgar. O Bruno é neto do seu Edgar. A empresa Arquion já participou de todo o restauro do Espaço Cultural da Matriz. E eu queria falar um pouquinho de vocês, porque é muito bacana, vice-prefeito, seu Juarez, quando a gente chega na Secretaria do Estado e fala com a secretária Beatriz, e ela diz, vocês estão em excelentes mãos. O seu Edgar é o papa do restauro. Inclusive, as obras do Palácio do Estado, sempre a Arquion e o seu Edgar estão à frente. Então, eu queria dizer para vocês que a gente está em excelentes mãos, e assim, mesmo a gente tendo um cronograma de horário, Paulo, eu queria te escutar um pouquinho também, pode ser? O seu Edgar e o Paulo, eles são mais, né, Bruno, da mão na obra, né? Boa noite a todos. É uma honra muito grande estar aqui. Uma pena que o pai não pôde vir. Ele teve um pequeno acidente doméstico e eu brinquei com ele que ele faz de tudo para não vir numa palestra, né? Então ele conseguiu se jogar de uma escada também. A gente sabe do anseio aqui da comunidade por essa obra. O pai fez esse escoramento aí, eu acho, nos anos 2000 mesmo, eu não me lembro mais. E a gente tem um carinho muito grande por esse tipo de obra, e eu peguei a doença dele, de ter esse enfoque, esse cuidado. E mesmo a gente tendo uma formação bem diferente, eu consegui aprendo muito com ele todos os dias. Ele é um cara, apesar de mudo, praticamente não gosta de falar, mas o seu Juarez já conhece ele há bastante tempo, ele fala, né, seu Juarez? E é uma enciclopédia, é um cara que se dedicou uma vida inteira para a área do restauro. Em 72 ele fez a primeira obra de restauro do Chalé da Praça 15, em Porto Alegre. E os colegas meio que caçoavam dele porque ele estava brincando de obrinha diferente, que não davam muita importância. Mas, em suma, felizmente ele está muito reconhecido hoje, o trabalho profissional, já são 60 anos de atividade profissional, 64, porque quando eu nasci ele estava se formando. Então, é uma honra muito grande para a gente poder estar aqui, é um sonho. Esse projeto foi desenvolvido há tanto tempo atrás, depois ele foi atualizado. E, felizmente, hoje, está tendo, nessa atual gestão do governo, um enfoque muito grande na área da cultura. Nós estamos com bastante trabalho, a empresa está com mais de 10 obras ao mesmo tempo, um absurdo que eu nunca vi acontecer nesses anos todos. E então é uma honra grandíssima para nós, é uma responsabilidade enorme, porque o Moinho, ele, além de ser um prédio muito importante para vocês, ele é para nós um desafio de trabalho enorme, né? A gente contratou um projeto estrutural de um outro engenheiro especialista, né? Mas durante a obra, a primeira etapa da obra, então, como o Bruno colocou, vai ser a gente fazer a estabilização estrutural, segurar o moinho para ele não cair mais, né, que é fundamental. Nós vamos examinar as fundações, vamos fazer sondagem, vamos buscar todas as técnicas possíveis de ter segurança nesse prédio, né, que é fundamental para tudo. E ela vai demorar um pouco, e a obra, como é feita de uma forma cuidadosa, às vezes não é tão rápida quanto nós mesmos gostaríamos de fazer, mas a gente tem que preservar a integridade do prédio, né, e manter as características construtivas dele. Então, esse para mim sempre foi, como engenheiro, conciliar a parte de estrutural, de estrutura, com a característica de tipologia construtiva do prédio. Então, graças ao pai, que tem uma experiência enorme, né, a gente sempre discute muito nos trabalhos como a gente vai fazer. E essa obra aqui, para nós, ela representa muito para ele. Já trabalhou aqui também na Matriz, né? Ele tem um carinho enorme aqui pela comunidade, ele é um cara que ele se entrega muito no trabalho, assim como a empresa, como todos nós lá na empresa. Então, de uma forma geral, a gente vai trabalhar fazendo uma pesquisa do solo,
depois nós vamos fazer um reforço das fundações, depois nós vamos estudar as melhores estruturas, usar a estrutura de projeto e outras formas de fazer a estabilização do prédio, né, para garantir que no futuro se faça a próxima etapa, que seria a etapa de cobertura e restauro das esquadrias, né, e no futuro vai fazendo uma terceira etapa. Então a gente sabe que demora um pouco, mas o resultado é muito bom. Eu tenho certeza que vocês vão ficar bem contentes com o que a gente vai fazer. Então eu não quero me alongar muito, quero agradecer bastante a presença de todos vocês aqui. Lamento o pai não poder estar aqui, né? Que seria muito bom para ele mostrar para vocês mais informações aí desse projeto. E ele está concluindo um sonho de vida dele também, porque todos os projetos que ele participa, ele quer terminar. Né? Eu tenho um último exemplo para dizer para vocês. Tem um prédio que nós estamos restaurando no sul do estado, que se chama Castelo de Pedras Altas, que é o castelo que foi construído por Joaquim Francisco de Assis Brasil, e ele fez o projeto em 2006, 2007, uma coisa assim. E só há 2 anos atrás a gente foi contratado para começar o trabalho. Então a gente gosta muito do que a gente faz, felizmente a gente gosta bastante, e temos bastante persistência para fazer esses trabalhos aí que são muito especiais aí. Tá bem? Ótima noite a todos, obrigado aí pela presença. Paulo, Bruno, muito obrigada. E levo um abraço muito apertado, nosso, da administração, para o seu Edgar, e que logo ele consiga voltar para o Pilates, e que logo ele consiga estar aqui conosco, e que ele consiga iniciar e terminar muitas obras. Mas a importância, eu escutando vocês dois, é uma palavra que a secretária Denise fala o tempo inteiro, é o legado, né? O ficar aqui quando a gente não estiver mais aqui. E é isso que o seu Edgar está fazendo através de vocês dois. Então, o nosso muito obrigada. E, assim, um abraço muito carinhoso nele. Sempre que ele vem, eu abraço muito ele, porque realmente é uma pessoa que vale a pena a gente conhecer. Eu vou convidar para que... Eu sei que a agenda é corrida, eu sei que vocês têm que voltar para Porto Alegre, mas eu vou convidar vocês para ficar mais 15 minutinhos para escutar, e eu vou chamar aqui para frente comigo o senhor Nelson e o Werner Kohler, que eles vão nos contar um pouquinho dessa história tão bacana que é o nosso moinho. Vocês podem vir para cá com nós, por favor. O Paulo e o Bruno podem ficar aqui mais uns minutinhos, fiquem à vontade. Eu sempre brinco com o Paulo que eu quero ver ele dar conta de tirar uns inquilinos que a gente tem no moinho. E, assim, eu acho que eles já têm posse daquele espaço que são os morcegos. Gente, tem tanto, mas tanto. E o vice-prefeito, ele faz eu entrar diversas vezes, porque eles dizem... Não tem perigo, a senhora pode entrar, venha comigo, venha comigo. O seu Edgar disse, Elisandra, não entra, eles podem se enrosquear no cabelo, isso é perigoso. Então bem interessante, né, seu vice-prefeito? Mas eu sempre brinco que é um desafio, mas o Paulo diz que é só mais um que ele é acostumado. Então, agora, muito obrigada pela presença de vocês. A gente sabe que são 2 moços da nossa cidade que também não gostam muito de falar em público. Então, assim, a gente teve que fazer um movimento. Obrigada, Ivana. Cadê a Ivana, que está aqui, que nos ajudou no convencimento para que esses moços viessem falar um pouquinho da história do moinho para nós, tá bom? Começamos por aqui, Werner, então? Bom, boa noite, pessoal. Meio de surpresa, né, participar do evento aqui, mas é o seguinte, eu sou provavelmente a pessoa menos indicada para falar sobre o moinho, porque foi o que menos participou das atividades do moinho. O Nelson, ele participou bastante, porque ele participou da operacionalização do moinho.
Mas eu tenho alguns dados para trocar com vocês quando eu era piá, ou um guri. Porque eu saí cedo de 2 irmãos, eu saí de 2 irmãos quando eu estava com 11 anos para estudar, fui para São Paulo, mas eu participava das atividades principalmente nas férias e em fim de semana. Eu me lembro bem como é que era o moinho, como era a alimentação do moinho pelo canal de água que vinha, que passava por baixo de uma ponte. Do lado direito tinha o moinho Cholas e do lado esquerdo tinha o moinho Kohler. Lá tinha uma casa, que era uma lavanderia, né, Nelson? E ali, então, fazia para movimentar as rodas d'água, ali tinha umas comportas que a gente abria e fechava de acordo com a necessidade de fazer a moagem de milho, tá? Mas a moagem do milho não é só, o moinho Kohler não é só moagem de milho, como já foi falado antes, ele tinha o descascamento de arroz, primeiramente numa parte dos fundos do moinho. Posteriormente, meu pai e o sócio dele, o Guido, construíram um novo depósito com um descascador de arroz bem moderno para a época. Tá? Só para vocês terem uma ideia, quando eu nasci, o moinho já tinha 93 anos de idade. Tá? Então, para a época, o descascador de arroz era uma coisa bem moderna. O moinho, vamos dizer, o item principal sempre foi a moagem do milho para produzir a farinha de milho. Tá? Mas, além disso, tinha, então, o descascador de arroz, o pai tinha a criação de porcos para aproveitar o resíduo do milho, que é a casca do milho, que eles daí aproveitavam, faziam esse resíduo, a lavagem para os porcos, e sempre tinha uma quantidade bem grande de porcos, o pai sempre criou a raça Duroc, mas essa era uma quantidade sempre pequena, então compravam muito porco da serra, porco selvagem, né, praticamente. Né? E o que eu participava no moinho Kohler? Quando já tinha mais ou menos 16 anos, eu acho, na época a gente trazia, o pai e o sócio, eles mandavam vir o milho de fora, porque não tinha produção de milho aqui na região para sustentar, vamos dizer, economicamente o moinho. Então vinha milho de fora. E naquela época o pai compraram caminhões, tinha caminhões para fazer o varejo, fazia varejo em Novo Hamburgo, Sapiranga, Campo Bom, Sapucaia, Esteio, Canoas, às vezes até Porto Alegre. Onde eles levavam a farinha de milho, o arroz, batata, cebola, tinha mais algum produto? Eu acho que era basicamente isso, né? E nisso aqui, o que eu participava assim nas férias, quando eu estava em casa, ou em fim de semana? O caminhão ia até o norte do Paraná, levar produtos da siderúrgica rio-grandense, como arame farpado, esses negócios, e de lá traziam os caminhões com a carga de milho. Eu acho que era em torno eram os caminhões Fenemê, que na época era um caminhão grande, que carregava em torno de 200 e poucos sacos de 60 quilos. E o que acontecia? Nos fins de semana, porque eles viajavam para o norte com a carga e depois traziam de volta. Mas nos fins de semana, os empregados não trabalhavam. Então, ele encostava o caminhão na frente do local para descarregar o milho, que era no segundo piso, no térreo, ali que era descarregado o milho. E nós, da família, tínhamos que paletear o milho do caminhão para dentro do depósito, para depois esse milho ser utilizado para fazer a moagem, que resultava, então, na farinha de milho. Tem um troço interessante, na época se usava bastante, o pai fazia, que era o milho branco, a farinha de milho branco. Te lembra disso, Nelson? Eles usavam a farinha de milho branco. E como é que isso funcionava? Isso era praticamente só regional. O pessoal trazia o milho em cima de cavalo ou de mula, e daí o pai já entregava a farinha moída que eles tinham em estoque, faziam tipo um escambo.
O escambo é a troca de mercadorias. Então, ele entregava a farinha já produzida e recebia o milho, claro, com uma defasagem de diferença. Vamos dizer, o cara entregava um saco de 60 quilos, ele recebia de volta 40 quilos, mais ou menos, né? Era isso aí. Tá? Então, E a outra coisa, o que se fazia muito na época, como era moinho e atacado, e todos os dias os caminhões saíam aqui do moinho para fazer o varejo. E na época o pai comprava cebola, batata, e esses produtos eram feitos a triagem, para ver se tinha produto podre ou não. Então nós participava da separação desses produtos, né? Isso durante muito tempo a gente ajudou. Eu acho que a parte técnica, eu acho que o Nelson tem mais condições de falar sobre isso, porque sobe, desce, e tudo isso ele pode falar, tá? Ok. Todo mundo entendeu a parte do paletear? Só quem é do campo, né? Sabe o que é paletear. Nelson, uma palavrinha, então, sobre o nosso moinho, as tuas vivências. Boa noite a todos. Bom, eu posso falar assim do manejo durante os anos 80 até 92, que eu toquei o moinho. No início a gente comprava de caminhão, porque estava sozinho na época, já não tinha mais empregados, e daí vendia muito para padarias, 5, 6 sacos, tinha uma produção assim de 10, 12 sacos por dia, porque só tinha mais uma mó funcionando. E os colonos daqui, quando traziam o milho deles, eles queriam a farinha do milho deles, né? Porque aquele milho que a gente comprava de caminhão, ele sempre passava por secadoras e essas coisas, e eles não queriam isso. Eles queriam o milho deles para ser uma farinha doce, boa, para fazer. Daí eu cuidava para fazer para cada pessoa separado. Isso dava uma mão de obra maior, né? Mas funcionava. E junto com isso eu descascava o arroz que eles traziam, uma boa até 92 mais ou menos. E o funcionamento da mó, ela de vez em quando, assim, cada 2 anos, eu tinha que levantar a pedra. Tinha um macaco manual que funcionava que nem um macaco hidráulico. Eu levantava aquela pedra, isso dá quase 500 quilos, girava ela e afiava as 2 partes. Ficava 2 dias ali martelando com martelos de corte e fazia. Isso tinha que ser bem, bem exato, porque não podia ter desníveis. Eu me lembro que às vezes entrava esse milho que a gente comprava, que vinha de fora, um prego junto ou um parafuso, e ele saía, a gente notava que a pedra dava pulinhos, e quando essa moagem caía em cima da peneira, o prego era uma gilete, assim, de tão perfeito que ficava a afiação. E são, assim, coisas que a gente viveu lá até o ano de 92. O Verno também, ele sabe explicar melhor as coisas, porque teve mais contato com outros. Mas foi uma época muito... E o tempo
fez com que diminuía cada vez mais. Aí, em 92, eu encerrei a moagem lá, porque não compensava mais. Os mercados que buscavam e as padarias que buscavam em saco e vendiam isso, eles pesavam mesmo isso, e eles pediram para a gente fazer um sistema de empacotamento para vender assim. E isso era um investimento muito grande para a época e não tinha como fazer. Aí eu parei com a moagem lá. É mais ou menos isso que... Tá. Bom, só para vocês terem uma ideia, quando ainda existia a venda lá, que era do meu tio, do senhor Alfredo Kohler, a gente lá tomava crush e crapete. Que é um produto que não tem mais no mercado. Mas naquela época a gente ia lá tomar crush e crapete. Ok, obrigado. E se fosse para definir numa única palavra hoje para nós, o sentimento de vocês, com todo esse movimento do restauro, do cuidar do nosso patrimônio, do cuidar da nossa história, qual seria essa palavra, Nelson? O que eu vou dizer? Eu gostaria de ver isso tudo funcionando de novo. Mas eu não sei como é que eles vão proceder para trazer água de novo pelo canal. Isso já na minha época, a cada 3, 4 anos, isso dá 1,5 km, quase 2 km longe da represa que está o canal. Isso nunca mais foi limpo, eu limpava de vez em quando, passava semanas limpando, porque tudo vegetação tinha do lado, caía galhos e coisa, e impedia que a água vinha. E daí isso era uma mão de obra bem... Mas espero que tudo volte ao normal. Seria um sonho. Seria um sonho. E para ti, Werner, qual seria a palavra que ia definir para ti esse momento? Eu acho o seguinte, em primeiro lugar, nós devemos agradecer para o Juarez. O Juarez foi a pessoa que realmente se empenhou em que isso se tornasse realidade. Ele correu atrás, ele fez um esforço para adquirir esse moinho da família Kohler. E há muito tempo a gente vinha tentando fazer esse restauro. Eu acho que ele falou antes, no ano 2000, né? Foi feito um planejamento que a gente tinha interesse na época em fazer, mas daí por causa das exigências eu acho que foi o IFAM, né? Ele fazia, vamos dizer, tinha sido feito um planejamento, um orçamento para fazer o restauro, mas as exigências financeiras na época a gente não conseguia cumprir, porque tecnicamente nós tínhamos que investir uma boa parte do valor do restauro, mas na época estava proibido de nós utilizar comercialmente o prédio. Então, por isso, na época, eu acho que foi 2000, a gente abandonou essa ideia. Eu acho que essa ideia de recuperar esse moinho, ele é de 1854. Daqui a pouco ele vai fazer 200 anos. É uma coisa que não tem aqui em Dois Irmãos outro prédio que tenha essa idade. Então, eu desejo, com todo amor e carinho, que realmente esse projeto avance e seja concluído. Obrigado. Muito obrigada, gente. Muito obrigada ao Nelson, muito obrigada ao Werner, que se dispuseram para falar um pouco dessa história, né? Dessa história tão bonita, porque se o Estado entrou junto nessa parceria, e eu sempre digo, a gente recebeu quase 1.900.000 através do FAC para o restauro do Moinho Collet, através do FAC. E eu sempre digo, o moinho não é de Dois Irmãos, o moinho é da região, o moinho é do Estado, o moinho é de todos nós que cuidamos
da cultura e preservamos para deixar para as próximas gerações, né? Muito obrigada. Eu estou precisando de artista para o dia 4, que a gente tem a Festa do Trabalhador. Se vocês cantarem, também já estou levando vocês lá, porque estavam com medo de... Não, a gente não vai falar. Falaram muito bem, foi muito gostoso escutar vocês. E qualquer coisa, dia 4, a gente se encontra na Festa do Trabalhador, com mais uma palhinha. Muito obrigada, Nelson, de coração, de verdade, em nome da administração municipal. A gente sabe desse zelo do seu Juarez, eu sempre digo, e não é porque ele está aqui na minha frente, mas eu sempre digo que ele é o nosso HD externo da cultura, porque ele sabe da história, e eu já falei inúmeras vezes que ele tem que escrever, porque é o que o seu Edgar está fazendo, deixando o legado, passando o bastão para o Paulo, passando o bastão para o Bruno. Então, é isso, é escrever, porque a gente não é eterno, infelizmente, mesmo a gente achando, né? E a gente sabe também da parceria da família Collet, para que o município de Dois Irmãos conseguisse adquirir esse espaço. Então, a gente sabe também desse empenho de vocês para que o moinho ficasse para todos. Nosso muito obrigada, uma forte salva de palmas para eles, para esses dois queridos. Eu sei que o Paulo e o Bruno têm um compromisso, então eu vou liberar vocês, porque vocês já foram os queridos de passarem aqui para apresentar esse projeto que é tão gratificante para nós, que é tão significativo. Como eu disse, Moinho Collet não é de Dois Irmãos, ele é do Estado, ele é da região. E é um sonho nosso, com certeza, ver ele funcionando. Esses dias levamos lá, né, seu Juarez, um moço que trabalha com roda d'água, funcionamento, e daí o Juarez botando a maior pressão nele. Isso seria a maneira de tu ficar, é o teu legado, tu tem que nos ajudar a reconstruir essa roda d'água. Então, assim, muito obrigada ao nosso vice-prefeito, que tem esse olhar tão cuidadoso. Muito obrigada mais uma vez, Nelson. Muito obrigada, Werner, mais uma vez. Muito obrigada, Paulo. Muito obrigada, Bruno. E leve um abraço bem, bem, bem apertado para o seu Edgar. E diz que ainda tem 2 encontros pela frente e que a gente vai estar esperando ele por aqui, sem escadas para ele, tá? Muito obrigada, gente. Uma forte salva de palmas. Fiquem à vontade, só está liberado o Paulo e o Bruno, porque eles têm um outro compromisso agora, bem na sequência, eu acho que é em Caxias. Mas o Nelson e o Werner podem ficar conosco, tá bom? E muito obrigada pela participação. Eu convido agora o nosso curador, que nesse momento ele não é curador, ele é o nosso palestrante da noite, o arquiteto Jorge Stocker, para subir ao palco. Também vou falar um pouquinho de ti agora, né, Jorge? Já falei do Paulo, do Bruno, então vou falar de ti. O Jorge é arquiteto e urbanista, graduado pela Universidade Fevale em 2016, mestre em planejamento urbano e regional pela URGS em 2019, doutorando também no programa de pós-graduação e planejamento urbano e regional pela URGS, atua profissionalmente no campo do patrimônio cultural, tendo realizado inventários, projetos de restauro arquitetônico, estudos de caracterização e prospecção estratigráfica, pesquisa e educação patrimonial, é criador e coordenador do projeto O Campanário, que promove sensibilização, educação patrimonial e divulgação científica. Foi coordenador adjunto do Núcleo do Rio Grande do Sul, ICOMOS, de 2019 a 2022. Representante brasileiro na Emerging Professional Group Internacional 2018 e 2021. É membro efetivo do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul
e cumpri o mandato de vice-presidente no Conselho Estadual da Cultura no estado do Rio Grande do Sul. Tão novinho. Quando tu fez tudo isso, Jorge? Então, conosco, eu vou passar a palavra para o Jorge, e o tema de hoje é Desvendando o Patrimônio Arquitetônico. Então, como eu disse, hoje tu não é o nosso curador, tu é o nosso palestrante convidado. Seja muito bem-vindo mais uma vez. É um privilégio estar nesse seminário junto contigo. Muito obrigado, Elisandra. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Já conversamos um pouco nos últimos encontros. Nosso bate-papo hoje aqui, bastante breve, é uma oportunidade de aprofundarmos uma conversa sobre patrimônio arquitetônico. Aqui, nesse nosso seminário, estamos falando de educação patrimonial, estamos falando de patrimônio cultural de uma forma mais ampla, estamos nos reportando, né, ao Moinho, que faz parte, né, que é o mote desse nosso encontro, que vai ser restaurado, mas também estamos falando do patrimônio arquitetônico. E aí o título dessa fala, a gente vai conversar um pouquinho sobre ele também, porque Desvendando o Patrimônio Arquitetônico. A Elisandra já me apresentou, mas eu gosto de me apresentar de uma forma um pouquinho mais informal, não com títulos e experiências, mas arquiteto urbanista, sou apaixonado por patrimônio cultural. Eu moro dentro de um centro histórico, então é meio que um Estocolmo, assim, a gente passa a gostar tanto do trabalho, do que a gente faz, que a gente vai para próximo disso. Então eu moro dentro ali de um centro histórico tomado pelo IFAM. Eu criei um projeto de sensibilização e educação patrimonial, que é o Campanário, e trabalho só com restauro e educação patrimonial há mais de 10 anos. Então, existe isso. Onde vivem, do que se alimentam, vocês estão vendo aqui, existem pessoas que vivem esse alimento só de patrimônio cultural há mais de 10 anos. Então, o que é, afinal, patrimônio arquitetônico e por que desvendando? Primeiramente, patrimônio arquitetônico, né? A gente está falando de um tipo específico, né? A gente pode dizer uma categoria ali dentro do patrimônio cultural. A gente está dentro de um, então fica muito claro para nós, né? Estamos vivenciando e falando disso já há alguns encontros, mas o patrimônio arquitetônico abrange, então, esses edifícios históricos, os conjuntos urbanos, lembrando também os edifícios e os seus entornos, né? Seus jardins, conjuntos, quando a gente tem centros históricos, sítios históricos, obras de engenharia também, como pontes, né, torres, mirantes. A gente tem uma série de outras tipologias que não as que a gente está mais acostumados. E, por fim, prédios como estes que listamos, que são representativos. E eles podem ser representativos de diferentes estilos, diferentes tipologias. A gente tem igreja, residência, hospital. A gente pode, né, encontrar uma série de usos diferentes técnicas construtivas que esses imóveis podem representar e, principalmente, diferentes valores históricos associados. Vocês ouviram aqui a família do Moinho Collet, já me corrigiram a pronúncia aqui local do sobrenome, e a gente viu, então, quantos valores simbólicos estão ali naquela edificação, né? Além do valor arquitetônico, do sistema construtivo, da representatividade da tipologia moinho colonial, a gente tem também todo esse panorama cultural e de memórias, de vivências que aconteceram ali. São os valores simbólicos que a gente associa aos prédios. Então, pouco da minha intenção com essa fala é que a gente comece a perceber isso, que os prédios são um pouco mais do que prédios. Eles têm uma série de outros valores que são também imateriais. Eu trouxe aqui o patrimônio arquitetônico isolado, mas eu agora, só para a gente contextualizar, falando de patrimônio cultural, a gente não fala só do patrimônio arquitetônico. Aí a gente vai ter uma infinidade de outros tipos de patrimônios, e já ouvimos sobre isso nos nossos últimos encontros, né, aqueles que participaram. Mas a gente tem, só coloquei como exemplo ali documentos, o próprio patrimônio ambiental, paisagens, expressões artísticas, a culinária, né, representando também outros tipos de expressões do patrimônio imaterial. E o patrimônio arquitetônico está ali, né, no meio desse, como vamos dizer assim, desse acervo, desse caldo. E é importante ressaltar para vocês que quando a gente fala de patrimônio, e a gente está falando de conjunto. Eu circulei ali de branco, ninguém vai enxergar, mas imaginem que tem um círculo ao redor disso ali. Então, patrimônio é justamente esse conjunto é indivisível, né? Esse conjunto justamente compõe o patrimônio cultural.
Não dá para falar do moinho sem falar da documentação que existe sobre ele. Não dá para falar do moinho sem falar em todas as imaterialidades que foram associadas ao longo do tempo. Não dá para falar lá do moinho sem falar de expressões artísticas, afinal ele tem na sua fachada algumas, inclusive um coração muito singelo, que eu acho uma das partes mais bonitas lá do moinho. Então a gente vê que, mesmo que a gente tente isolar, e a gente tem essa tradição no Brasil que vocês já devem ter ouvido falar, patrimônio material, patrimônio imaterial, parece que são dois mundos, assim, e eu que também, né, faço parte da academia, as pessoas acabam assim, eu pesquiso imaterial, eu pesquiso material. Só que essas coisas dialogam o tempo inteiro, né? Não existe patrimônio material sem imaterial e vice-versa. A gente tem essas duas dimensões, patrimônio cultural tem essas duas dimensões por natureza. Aqui dentro dessa igreja a gente tem uma série de valores imateriais, né? E ela não existe sem eles, ela não é essa igreja sem eles. E agora vocês vão enxergar menos ainda, mas eu coloquei algumas flechinhas entre esses itens ali para a gente reforçar também que patrimônio cultural é sobre relações. Então nada está isolado, o moinho não está isolado da cidade de Dois Irmãos. A Elisandra comentou antes da região, né? Ele é um moinho da região, do estado. Ele representa a tipologia moinho colonial dentro do estado do Rio Grande do Sul. E isso se conversa com essa tipologia nas zonas coloniais do Brasil inteiro e nas regiões de imigração alemã do mundo inteiro. E a gente pode fazer paralelos com a arquitetura lá da Alemanha, com a arquitetura de outros países. Então, a gente tem relações. Patrimônio cultural nunca está isolado. A gente não pega e diz isso aqui é patrimônio. Esse patrimônio aqui, esse bem cultural aqui, que faz parte do patrimônio, dialoga com os outros. É muito provável que a gente consiga estabelecer, por exemplo, uma série de relações aqui da antiga matriz com o moinho, não só no passado como no futuro, porque os dois serão equipamentos culturais. Então, eles vão ter essa relação. São dois equipamentos culturais do município de Dois Irmãos. Então, sempre que a gente fala de patrimônio, lembrem disso, tem relações. Quando vocês forem passear, aí, forem subir a serra, forem para outros estados, lembrem que esses lugares que vocês estão visitando, esses museus, muitas vezes têm relações até com a cidade de vocês. Relações históricas, contextos históricos. Então, um pouquinho disso que gostaria de conversar. E por que esse desvendar? Né? Desvendar é tirar a venda. É como se a gente estivesse vendado no dia a dia. Muitos de vocês, a maior parte de vocês, são aqui de Dois Irmãos. Eu moro num centro histórico, como eu falei para vocês. E é sempre comum, é muito comum, que quando a gente convive muito com alguma coisa, ela se torne banal para a gente. A gente passa todo dia no mesmo lugar. Eu tenho uma visual maravilhosa lá da onde eu moro, que é justamente a Igreja dos Seis Magos, que é a igreja luterana, com o Morro Dois Irmãos no fundo. Sou apaixonado pelo morro, por isso gosto tanto de Dois Irmãos. Foi até o tema do meu mestrado. E é lindo, porque no inverno a neblina está subindo, no verão o morro está iluminado, então a gente acompanha aquilo. Só que tem dias assim que eu passo a semana inteira que provavelmente eu nem vejo, está ali na minha frente e eu não estou apreciando, não estou me conectando. E por isso, patrimônio não é lidar com patrimônio não é uma coisa muito natural, não é uma coisa que a gente passa por aqui e tropeça no patrimônio todo dia. A gente precisa, de certa forma, de uma ação consciente, de se conectar com os valores daqueles lugares. Por isso é tão comum, quando a gente viaja, da gente prestar muita atenção no patrimônio cultural, porque a gente está viajando, a gente tira essa venda do dia a dia, e a gente, olha que linda, a gente visita muitas vezes igrejas que nem são tão bonitas quanto essa aqui, de Dois Irmãos, e a gente se encanta, e aqui está aqui o tempo inteiro, e a gente vem e talvez não veja com tanto cuidado. Então eu gosto de usar essa expressão desvendando o patrimônio cultural, porque é como se a gente estivesse tirando essa venda do dia a dia. Não é errado, tá tranquilo, o ser humano não consegue processar o tempo inteiro todas as informações do mundo, então a gente não consegue, a não ser que a gente trabalhe com isso. Então as pessoas que trabalham com isso sabem que a gente está o tempo inteiro olhando, e a gente faz diagnóstico, a gente faz prognóstico, a gente acha valores simbólicos, a gente fica o tempo inteiro fazendo isso. Mas o cidadão comum não, e é normal que a gente, no dia a dia, tenha um olhar um pouco mais pragmático. Mas, para valorizar o patrimônio arquitetônico, é importante que a gente tire um pouco essa venda e a gente comece a se conectar com o que essas edificações querem nos dizer, o que elas têm a nos dizer. E é incrível as conversas que a gente consegue ter com as edificações. A arquitetura, como eu disse antes, ela não é um objeto tão inanimado quanto a gente pensa, né? A gente imagina a arquitetura, por exemplo, isso aqui é um objeto, né? É um objeto que alguém projetou, está ali e tudo mais. Aqui a gente está dentro de um objeto, né, de grandes dimensões,
E esse objeto é vivenciado, e essa é uma das grandes diferenças da arquitetura, até mesmo em relação a outras expressões artísticas, com uma série de obras de arte, né, em que a gente não consegue vivenciar elas. A arquitetura a gente entra dentro, estamos aqui dentro de um espaço histórico, né? Se a gente olha para cima, olha para os lados, nós estamos vivenciando, nosso corpo está aqui dentro. Nossa percepção está dentro da obra, nosso olhar está dentro da obra, nossos ouvidos, nosso toque. Então, nós estamos aqui. E eu convido vocês a pensarmos rapidamente sobre isso, então, já que estamos aqui dentro, né? Como que eu me sinto aqui dentro, que sensações que esse espaço me desperta? Pensem realmente nisso, assim, vamos suspender um pouquinho, olhem para cima, olhem para os lados, que sensações que esse espaço me traz. Porque o meu corpo está aqui, eu estou dentro, não estou olhando uma foto como esse suporte aqui, que eu tirei uma foto, e eu acho bonito, acho feio, acho harmônico, não acho, eu estou dentro do espaço. Então, cada um de nós vai ter uma resposta diferente para isso. Quando a gente trabalha, principalmente quando a gente conversa com crianças, é mais interessante porque eles já saem falando, e a gente vê, um tem medo, o outro acha lindo, o outro acha feio, o outro acha escuro, o outro acha claro. E isso representa como é a humanidade, né? Cada um de nós se sente de uma forma diferente dentro de espaços diferentes. E os espaços nos despertam diferentes sentimentos, né? Nos deixam de formas distintas. Eu coloquei alguns exemplos aqui do que esse espaço aqui poderia, né? Provavelmente alguns de vocês podem ter pensado. Para alguns pode evocar grandeza, né? Porque a gente vê, bom, no meu dia a dia eu estou em lugares que o forro, né? O pé direito é mais baixo, o forro é mais próximo. Então, pode dar uma sensação de grandeza, de um espaço maior. Talvez uma sensação de nostalgia, que é muito comum até com quem não conhece o espaço, né? Só por a gente perceber a antiguidade no nosso olhar, a gente já sente uma sensação de tempos antigos. Como está tudo escuro aqui, é muito comum que a gente sinta uma sensação de mistério. Esse é um sentimento muito comum em edificações históricas, né? Porque a gente não conhece, a gente não sabe para que serviam as coisas. Para alguns pode ser muito óbvio, até porque participaram em alguma medida, ou já viram em filmes, por exemplo, o púlpito, que a gente tem ali, algo que não se usa mais numa igreja católica, por exemplo, está ali. Se eu não conheço, eu vou olhar com curiosidade, isso vai parecer muito estranho. E assim, quando a gente visita alguns espaços históricos, a gente tem essa impressão de mistério, porque a gente não sabe por que aquelas coisas estão ali. Por que esse espaço foi pensado assim, o que aquelas pessoas que construíram ele pensavam. E a gente pode ter também como um espaço religioso, um sentimento de reverência, ainda que ele não seja mais um templo religioso, né? Ele ainda evoca esse sentimento em quem o tem. E a gente pode, pelo contrário do sentimento de grandeza, é muito comum que algumas pessoas se sintam acolhidas, porque tem bastante público, tem cadeiras, eu estou num espaço, é uma igreja. Então, uma chuva aí de algumas possíveis sensações que eu tenho certeza que se a gente conseguisse ouvir cada um de vocês, a gente ouviria coisas muito diferentes. Mas para mostrar que entre contrastes e entre diferentes impressões, nós temos a vivência de um espaço por um ser humano. E isso marca a arquitetura e especialmente o patrimônio arquitetônico. E aí é importante a gente conversar sobre a questão do tempo também, porque quando a gente fala de patrimônio cultural, e existe uma expressão que hoje é um pouco, ela entrou em desuso não por ela estar desqualificada, mas porque a ideia de patrimônio cultural é maior do que a de histórico. Então, a gente falava muito em patrimônio histórico. Hoje, a gente fala cultural porque o histórico está dentro do cultural, né? Então, não se descontinuou o uso do histórico, mas ele fica já contemplado no cultural. E a gente tem sempre uma ideia de que o patrimônio é uma coisa do passado, uma coisa lá do passado, porque a gente fala de objetos antigos, de prédios antigos, de gerações que não estão mais aí para nos contar a sua história. Mas é importante lembrar que patrimônio cultural ele está no presente, ele acontece no presente. Essa igreja está aqui hoje. Se ela não estivesse aqui hoje, ela não seria patrimônio cultural. E a gente tem assim uma série de outras edificações que não estão mais aqui para ser patrimônio cultural. Elas fazem parte do passado, elas são históricas, mas não são patrimônio cultural. Aqui ao lado existia um salão em Chaimel, se eu não me engano, né? Logo aqui do outro lado da rua. E esse é um exemplo, é uma edificação que não é patrimônio cultural, ela não existe. O patrimônio cultural, portanto, embora fale do passado, ele está aqui no tempo presente. Nós estamos aqui hoje falando sobre ele, conversando sobre ele, podemos fazer alguma coisa em relação a ele, podemos preservá-lo. E é por isso que eu trouxe essa imagem para inspirar vocês, que patrimônio, na sua relação com a passagem do tempo, tem a ver com transmissão. É o que a gente, né, de uma forma mais resumida, o que uma geração quer deixar para outra.
E é patrimônio quando isso é consciente. Não é por acaso, ficou uma casa velha aqui do lado, que ninguém teve dinheiro para demolir, essa casa foi se esfacelando, e agora não é isso que é o fenômeno do patrimônio. O patrimônio é o caso que a gente está aqui dentro. Como vocês viram no documentário do nosso último encontro, né? Várias pessoas da comunidade se uniram e decidiram, isso daqui eu quero legar para as futuras gerações. Hoje, muitas pessoas que visitam aqui nem eram nascidas quando começou esse movimento. Então, houve essa consciente transmissão, né? As pessoas pensaram, quero deixar isso para a próxima geração. Cuidaram desse espaço, fizeram todo, né, o processo de preservação desse espaço, e hoje as futuras gerações poderão receber, caso a geração atual continue esse processo de transmissão, também esse imóvel. E aí é importante a gente lembrar que a transmissão ela é contínua, ela é viva. Nada no patrimônio cultural é morto, nem mesmo quando a gente fala de cemitério histórico. Tudo, quando a gente fala de patrimônio, é vivo, precisa de pessoas, precisa aqui, de fala. Isso que a gente está fazendo nesses nossos encontros. A gente precisa transmitir, conversar, repassar para que exista. Se agora ninguém aqui de Dois Irmãos, né, a partir do nada, ninguém de Dois Irmãos mais se interessasse por esse espaço aqui, abandonasse esse espaço aqui, é bem possível que no futuro ele não fosse legado para as futuras gerações. Então a geração passada cuidou, transmitiu, e o que vai garantir que a próxima vai transmitir? O que estamos trabalhando aqui, né? Educação patrimonial. É por isso que a gente fala tanto sobre educação. E aí, também para reforçar com vocês, porque o patrimônio cultural não é o passado cristalizado, não é assim o passado, como a gente costuma pensar, a gente pode olhar novamente aqui para a antiga matriz, onde estamos, e pensar, será que esse espaço aqui, as pessoas gostam muito de falar em original, será que esse espaço está original? E aí a gente vê uma foto antiga aqui da antiga matriz e a gente pode fazer um jogo dos mais de 7 erros, porque é evidente que esse espaço se transformou bastante desde então. Como a gente está também comentando um pouco sobre restauro aqui, vocês podem olhar para essa parede, aqui à minha esquerda, direita de vocês, onde a gente tem uma janela estratigráfica. É um nome difícil, mas não é nada de complicado. Estratigrafia é quando a gente separa os estratos do tempo, diferentes camadas do tempo. E a gente tem outra pintura ali embaixo, abaixo dessa pintura que nós vemos no barrado da parede. Ali a gente já vê que o tempo passou, né? A gente teve uma pintura, depois muda a mentalidade, muda a expressão artística, muda tudo, teve outra pintura. E depois teve uma obra de restauro, uma terceira demão, digamos assim, não, uma terceira camada que a gente vai ter ali. Então é importante a gente pensar e lembrar que os imóveis que são patrimônio cultural, ao contrário do discurso das pessoas que não gostam de patrimônio cultural, eles não estão congelados. Vocês já ouviram isso, não? Vão congelar os imóveis, vão congelar a casa. Nenhum imóvel está congelado, nada está congelado, né? As coisas se transformam. Então, o imóvel histórico ele reflete a passagem do tempo a partir desses estratos. O que vai diferenciar é que no patrimônio a gente respeita os estratos, a gente não erradica os estratos. Então, no dia a dia, a gente vai, pinta aí da cor que a gente achar mais bonita. Alguém entra aqui, acha que prateado é bonito, pinta de prata e tudo bem. Como a gente está falando de patrimônio cultural, a gente respeita os estratos. Então, aqui, por exemplo, teve a intenção de demonstrar que existia uma pintura, porém de resgatar a pintura de cima. Então tem uma expressão aqui de uma decisão que foi tomada de contar essa história, de demonstrar que o tempo passou por aqui. Então preservar, ao contrário do que possa parecer, não é simplesmente resgatar o original, é um equilíbrio muito complexo, muito tenso, o tempo inteiro dialogado, de selecionar o que tem valor de transmissão. Assim como a gente falou do prédio como um todo, né, a associação decidiu transmitir o prédio. Esse é o processo dentro de um restauro. A gente decidir dentro da edificação o que tem valor para transmissão. O piso tem valor para transmissão, o forro tem valor para transmissão, a pintura de parede tem valor para transmissão, o vitral tem valor para transmissão. Então, para vocês verem o profundo processo que a gente tem envolvimento quando trata de patrimônio cultural. E por isso que, para atuar com patrimônio cultural, é necessário uma profunda sensibilidade e respeito. Porque a gente, principalmente nós da arquitetura, né, a gente aprende na arquitetura a ser o cara que faz o projeto, que toma decisões e que faz e acontece, faz o mais bonito, mais arrojado.
E quando a gente trabalha com patrimônio, a gente baixa a bolinha lá para baixo da terra, e a gente precisa escutar a edificação, a gente precisa escutar o que a edificação tem a nos dizer, o que as pessoas que construíram e pensaram ela têm a nos dizer, para daí depois a gente vir com o nosso traço genial ali, e se ele couber ali naquele cantinho que nos restou. Então, profunda sensibilidade e respeito, né? E é por isso que restaurar é diferente de reformar. Eu acho que é importante, quando a gente está num evento que é motivado por uma obra de restauro, deixar isso claro. A gente vê nas caixas de comentários, até aqui das notícias do próprio Moinho, como as pessoas costumam falar, né? Ah, mas que caro, porque as pessoas acham tudo muito caro quando se trata de restauração. A gente vai iniciar lá o restauro do Monumento ao Imigrante, Novo Hamburgo, e eu recebi de moradores ali do bairro, o Hamburgo Velho, eu acabei de reformar minha casa inteira e não deu isso. E lá é só uma torre, vai sair tudo isso. E aí a gente, pois então, você reformou sua casa, primeiro, fez projeto, não fez projeto. Mas segundo, quais materiais, né, quais os processos, quanto tempo de obra. Então, tem um caminho aí para as pessoas entenderem como é diferente restaurar em relação a reformar. No restauro, como a gente já viu, a gente respeita, valoriza e tenta comunicar os valores. Para dar um exemplo para vocês, tudo aquilo que a família relatou aqui, aquela edificação pode comunicar. E aí a gente pode pensar, né, várias formas disso acontecer. Então, a edificação tem que comunicar os seus valores culturais e conciliar esses valores culturais com os novos usos. Então, a gente não esquece os novos usos, porque nada se mantém se não tiver uso, só que esse uso chega respeitando. Então, é o uso que pede licença, não é a edificação que pede licença para o uso. É um pouquinho diferente. E na reforma, a gente quer renovar e facilitar o reuso. Então, está tudo bem. Quando é um imóvel que não tem valor cultural, a gente reforma, renovando e facilitando o reuso. É a diferença entre decisões que são complexas, como a gente viu, e fundamentadas, de decisões que são muito pragmáticas, são focadas só no objetivo de curto prazo mais prático. Restaurar, então, envolve pesquisa, investigação, levantamento, diagnóstico, projeto e aí sim a obra. E uma reforma, ela pode, dependendo do processo do profissional envolvido, ela vai ser o levantamento do que existe, projeto e obra. Só que a gente já vê, assim, né, pelo tamanho do texto, ali, a quantidade de processos a mais, né, e é por isso que restauro é tão diferente de a gente entrar lá com mão de obra, com pintura, com cimento e sair fazendo. E eu gostaria também de trazer para vocês mais uma informação, é que tudo isso aqui que eu estou falando pode parecer, meu Deus, mas isso aqui então é só numa igreja, no museu, num grande centro cultural que a gente faz, porque parece uma coisa assim de outro mundo. E aí eu volto para aquela história do que vivem, de como se alimentam. Sim, a gente também trabalha com imóveis privados. Então, o patrimônio arquitetônico não abrange só imóveis públicos, isso é importante, né? Tem muitos imóveis que são privados, até aqui em Dois Irmãos, que são tombados também, e inventariados. E também não apenas os imóveis tombados são restaurados. A gente restaura também imóveis que são inventariados ou muitas vezes nem são reconhecidos. Acontece muito do proprietário reconhecer o valor cultural e o município, dependendo do município, eu já trabalhei em vários lugares que não reconhecem. Então, eu trouxe um exemplo para vocês só para trazer assim para o dia a dia mesmo, não é para falar tanto, porque nem vou entrar em detalhes, mas essa aqui é a Cafeteria Florindas ali de Novo Hamburgo, um prédio comercial alugado pela cafeteria, já um pouco descaracterizado e inventariado lá pelo município. Não é tombado, é inventariado. Reconhecido como patrimônio, porém sem tombamento. E os proprietários me procuraram com a intenção de restaurar, porque eles queriam que a casa ficasse mais interessante para o visitante, porque vocês podem ver que é uma casinha super fofa, só que ela está com uma cara de fábrica, né? Em algum momento ela recebeu essas janelas de fábrica e não foi num processo muito natural da história dela, porque ela era uma casa de aluguel. Em algum momento um locatário comprou essas janelas ali de fábrica e colocou e ali ficou. E eles ficavam incomodados com aquilo, tanto pela usabilidade, porque essas janelas não abriam, eram opacas, parecia que a cafeteria estava sempre fechada, quanto por não condizer, né, com a história da casa. Esse é um exemplo, por exemplo, de um projeto de restauro, de uma obra de restauro de um imóvel tombado, alugado, então eles fizeram sendo locatários. E nós fomos lá, pesquisa, que é a primeira fase da casa, ainda com arcos, sem platibanda, todo o projeto arquitetônico da casa que a gente encontrou lá na Fundação Sheffield. Aqui não vai aparecer para vocês porque está estourada um pouco a apresentação, mas é o levantamento de danos, então a gente marca na fachada todos os problemas. Aqui a análise da história da casa, isso é muito legal de fazer. Vejam que é uma casinha de nada.
É uma pequena casinha, um pequeno salãozinho. Então, o estudo de como a casa foi ao longo do tempo, análise dos valores culturais, e aí agora como ela está hoje, a gente fez só a parte externa, né? A parte interna ainda estamos para fazer. Mas vejam assim como a casa consegue comunicar hoje mais a sua história do que ela comunicava aqui. Então, o processo de restauro mesmo para imóveis privados, comerciais, está ali identificada o negócio deles. A gente colocou uma iluminação, então para a rua aparece bem de noite. A casa conta a sua história e conta a história do empreendimento deles também. Então, a gente conseguiu aliar essas duas coisas. É importante para a gente não colocar o restauro e o patrimônio num pedestal. Eu gosto de trazer assim para o dia a dia, porque assim, não é o patrimônio, o restauro. O patrimônio está aí no nosso dia a dia, está no nosso lado. Muitas vezes é a casa da nossa família, é uma casa que a gente vai herdar por aí. Então, não é bicho de sete cabeças, tem quem faça, a gente consegue resolver, é legal, traz cliente. Tudo é muito bacana. E eu gostaria de conversar, por fim, com vocês, para a gente aprofundar um pouquinho no que esses imóveis têm para nos dizer. Como eu comentei lá no começo, a gente tem várias conversas aí para fazermos com os imóveis históricos das nossas cidades. Eu vou trazer alguns exemplos para vocês de como a gente consegue, construindo camadas e camadas de aproximação, até ter um diálogo bem profundo. Todo mundo já ouviu falar de Enxaimel, né? Nós estamos aqui numa área de imigração alemã. Aqui é uma foto do Museu Municipal, ainda do ano passado, antes das obras, né? E em Enxaimel a gente... Cada exemplar de Enxaimel que a gente tem aí, que muitas vezes a gente bate o olho, Enxaimel, legal. Ele traz um panorama de história da arquitetura gigantesco, mas gigantesco mesmo. São das edificações mais importantes que a gente tem. Achei muito legal, até na apresentação do moinho, que o moinho tem paredes de Enxaimel por dentro, né? Ele é técnica mista. Bem interessante isso. Então, para começar, o Enxaimel não é um estilo. Isso é uma coisa que já desconstrói aí várias falas que a gente já teve ao longo do tempo. O Enxaimel não é um estilo arquitetônico. É uma técnica construtiva. Eu trouxe como exemplo uma casa que a gente vê essa gaiola de madeira, né? Isso é o Enxaimel. A essência do Enxaimel é isso aqui. É uma construção de madeira. E essa construção de madeira poderia receber qualquer estilo arquitetônico, por isso que não é um estilo, né? É uma técnica construtiva. A estrutura é Enxaimel, o estilo é outra questão. Então é interessante saber isso. Só para começar, já é uma forma de construir diferente, né? Que a gente não vê mais tanto no dia a dia. Tem técnicas contemporâneas que se aproximam um pouco disso aqui, mas a lógica é um pouquinho diferente. E a gente tem, olha o tamanho da história que cada edificação dessas conta. A gente tem uma origem das construções de madeira pesada lá no período neolítico, na Europa Central, com madeira de carvalho, por essas populações que moravam ali na Alemanha Central e arredores, que começavam a erguer essas casas plantando praticamente postes de carvalho, né, árvores quase inteiras, e colocando essas travessas e cobrindo posteriormente, fechando com barro. Assim que começam as construções de madeira pesada. Enquanto isso, os romanos, todo mundo conhece, lembra da arquitetura, né, clássica, a partir dos romanos, do Coliseu, né? Só que os romanos também construíam em madeira, porém essas construções sísmicas, que eram muito delgadas, madeira, podem ver que são quadrículas de madeira. Essa edificação dançava quando algum terremoto acontecia, quando acontecia alguma erupção vulcânica. Então, outra forma de construir em madeira, né? A gente tinha aqui as madeiras pesadas lá do período neolítico, a gente tinha aqui uma forma mais erudita, né, de construir em madeira. O Enxaimel é o encontro disso. Então, a gente tem um pouquinho do Império Romano ali, um pouquinho desses povos antigos da Alemanha em cada exemplar de Enxaimel. A gente junta aquela ideia de construir com madeira pesada, construir com madeira de carvalho, com esses encaixes sofisticados dos romanos. Para isso, essa edificação para de ser plantada diretamente no chão. Vocês vão ver que as casas de Enxaimel, elas têm um sótão, né? Um porão, desculpa, sótão em cima. Elas têm um porão de embasamento, então elas são construídas acima desse porão. Esse é o encontro da técnica dos povos, que a gente pode dizer germânicos, mas são vários, né, povos que habitavam a Europa Central com os romanos. E aí que aparece aquela famosa travessa que vocês vão ver no Enxaimel aqui, ó, que quando a criança desenha a casinha, a gente vê sempre essas travessas, que é justamente para estabilizar. Imagine uma gaiolinha de madeira pousada em cima de uma base. Antigamente plantava o poste diretamente no chão, agora ela está só sentada em cima de uma base. A gente tem essas travessas para a estrutura não dançar.
Elas firmam a estrutura. Estou falando um pouco mais longamente, só para vocês verem assim, a quantidade de conhecimento que tem numa parede de enxaimel. Que a gente vê a parede de enxaimel, bonita, colocaram a madeira ali para bonito. Não, tipo assim, tem séculos de história da arquitetura por trás de um gesto no enxaimel. Esse aqui é um guia que eu fiz para um projeto lá do Inventário do Enxaimel de Novo Hamburgo, dos tipos de peças da estrutura e seu nome em alemão. Não vou passar porque não é o objetivo aqui hoje, mas só para vocês entenderem. E o enxaimel tem uma riqueza de encaixes, aí tem diferenças regionais lá na Alemanha, isso veio para cá, tem diferenças regionais aqui no Brasil, a gente tem uma série de questões. E a gente tem um pedacinho dessa história que vem lá da Roma Antiga, aqui nas casas de enxaimel de Dois Irmãos. Quem for ali, a confraria, o nome, né? Que é uma casa de enxaimel. Não é propaganda, tá, gente? Não estão pagando, mas poderiam. Ali no confraria, naquela parede lateral, quem puder circular ali na entrada para o estacionamento, olhem essas marquinhas que existem nas madeiras, que é a numeração para o encaixe das peças. A casa enxaimel é uma casa pré-montada, ela não era montada diretamente construída no local. Cada peça construída pelo carpinteiro, posteriormente isso era reunido. E a marcação em números romanos é uma tradição que vem justamente daquelas casas sísmicas lá da Roma Antiga, que passou então para essa tradição da carpintaria do enxaimel. Então vejam uma história que vem lá da Europa Central e da Roma Antiga, que está aqui nas ruas de Dois Irmãos. Lembram das relações? Muita gente vai lá para Roma tirar foto do Coliseu, mas não vê que tem algumas ligações aqui com Dois Irmãos, né? Quem diria? E essa taipa de mão que vocês já devem ter visto em algumas edificações, né? Essa construção de barro, digamos assim, essas paredes que têm o fechamento, a vedação de barro. Mesma vedação daquelas casas lá do Neolítico. Então, olha como a gente trouxe aqui, os imigrantes aqui da nossa região reproduziram uma técnica, um conhecimento ancestral, né, que veio lá do período Neolítico. Não vou tomar tanto tempo de vocês, porque eu super me empolgo com isso. Mas falando só para vocês verem um exemplo, eu peguei a porta ali de Dois Irmãos, que essa porta ali de Dois Irmãos dá uma tese de doutorado de simbolismo, tá? Só para vocês saberem. Aqui eu só fiz umas pinceladas. Mas a gente tem ali na bandeira ramos de carvalho, essas folhinhas aqui que estão estouradas, não fica tão claro, elas têm o contorno de uma folha de carvalho. O carvalho tem assim um repertório simbólico muito grande. Primeiro que a gente tinha o Donar, todo mundo conhece o Thor, né, dos filmes ali da Marvel. O Thor, então, é o deus do trovão. Donar seria o equivalente do deus do trovão para alguns povos germânicos. O carvalho era a árvore sagrada deste deus, representando, então, força, resistência, também tradição, conexão com os ancestrais. Isso passou para o cristianismo. Se fala que carvalho era a madeira da cruz de Cristo. Então, isso passou para o cristianismo, esse símbolo do carvalho. E, da mesma forma, passou como uma ideia de germanidade. Então, se coloca carvalho na parede para simbolizar que tem uma família germânica ali. Isso é uma das questões que são interessantes. Lá no nosso monumento ao imigrante de Novo Hamburgo tem folhas de carvalho em mármore nas laterais, que a Flávia vai restaurar. Então, a gente tem... É constante nos cemitérios aqui de Dois Irmãos, tem essas folhas de carvalho em algumas famílias. Era uma forma de reforçar tradição, fé, germanidade. Então, tem uma série de questões. E ali esses laços, né, vão se encadeando, como se fossem ramos que fossem abrindo. Então, lembrando sucessão, família, tudo isso numa casa, né, que abriga uma família. Então, olha a riqueza só numa bandeira. Estou só vendo uma outra coisinha ali, a gente poderia ficar horas aqui falando. A gente tem essa forma de diamante, que é uma forma muito antiga. Todas as formas dessa porta são formas que aparecem em esculturas de pedra muito antigas lá na Alemanha, antes ainda do cristianismo, e ela é apropriada pelo cristianismo. Então a gente tem, por exemplo, a gente chama de diamante, né, essa forma ali de 4 lados. Ela é associada à fertilidade, proteção, ao útero, ao feminino, união dos opostos, equilíbrio entre forças. No cristianismo, 4 é o número dos 4 também evangelistas. E essa aqui é a famosa roda solar, que aparece em muitas edificações. E nessa linguagem aqui aparece bastante no Renascimento e no Barroco, lá do enxaimel alemão, na estrutura e não nas portas. Aqui no Rio Grande do Sul a gente tem essa simbologia sendo levada para as portas e não para a estrutura. Mas igualzinho, a gente tem livros lá alemães de simbologia que a gente vê exatamente as formas que a gente tem nas nossas portas aqui, sendo expressas lá na Alemanha. Então é como se fosse um sol e ele tem a ideia de um giro, né? Ele está meio contorcido para dar essa ideia do giro.
Então, lembrando o Sol, a vida, a eternidade, lembrando que o Sol também era uma deidade, né, para os povos antigos. É um amuleto de proteção e de sorte quando está numa casa. E ela também, como está girando, ela lembra a eclíptica do Sol, né? O Sol está sempre girando, lembrando do ciclo da vida, da passagem das estações. Tudo isso num círculo que existe na porta ali do Museu Municipal aqui de Dois Irmãos. Não vou me adentrar muito, mas pensem só nessa igreja, que se vocês olham para cima, olham para o lado, vocês vão ver uma quantidade de símbolos e de referências diferentes, de momentos diferentes da história. Janelas do neogótico. A gente tem esse forro que não existe no estilo gótico, esse forro ele é uma consequência das ideias do Renascimento. Lambrequins ali atrás, que nunca fizeram parte da arquitetura sacra. Isso já é um revivalismo que veio dos chalés alpinos, porque, enfim, teria toda uma história para contar para vocês, mas não vou me adentrar. Mas só para vocês verem como cada elemento tem uma história. E essa história nos conecta com o nosso lugar, com as pessoas que viveram aqui, com outros lugares, com pessoas que viveram em outros lugares, com a nossa humanidade, com o que nos torna humanos. E essa é a riqueza do patrimônio cultural. Esse patrimônio cultural que nunca está pronto, mas, como a gente viu aqui nessa igreja, ele é construído ativamente pelas pessoas, que preservam e que transmitem esse patrimônio. Então, a gente precisa aprender a apreciar, valorizar, narrar, né, falar sobre esses imóveis, esses lugares, e cuidar deles. Então, convido vocês, vamos desvendar nosso patrimônio? Muito obrigado. Sigam o Campanário nas redes sociais. Muito obrigada, Jorge, mais uma vez por estares conosco. E é tão bacana, né? Uma aula, a gente para, a gente olha. E também educar o nosso olhar, né? Porque quantas vezes a gente sai, vai para outros lugares, vai para fora do Brasil. Nossa, lá é tudo tão bonito. E quantas belezas a gente tem aqui, precisando desse olhar, dessa conscientização, desse cuidado, né? E é aqui, é nosso. Então, que a gente também amplie o nosso olhar para as coisas que são nossas, que a gente vai deixar aqui. Jorge, tu ainda não estás liberado. Eu acredito que tenha muitas perguntas aqui, né, para ti. Eu acho que a gente vai te aproveitar um pouquinho mais, pode ser? Alguém gostaria de fazer uma pergunta sobre essa questão que o Jorge abordou, sobre o patrimônio, enfim? Acho que é bem importante a gente aproveitar. A gente pode trazer ele mais vezes. Eu concordo contigo. Eu concordo muito contigo, assim. E a gente tem um movimento que a gente precisa revisitar as nossas leis, o COMPAC. Eu sempre digo que, numa reunião com o promotor, um dia desses, eu disse que o seu Juarez era um homem pequenininho de muita coragem. Porque lá em 2002, ele criou a Lei 1939, que é a que protege o nosso patrimônio, é o que protege os nossos bens tombados. E quando o Ângelo falava aqui, eu fiquei imaginando o quão difícil deve ter sido, né? Esse movimento todo, como as pessoas vão reagir, vão encarar tudo isso, né? Então, a coragem de fazer o que precisa ser feito. Eu acho que muitas vezes é isso que a gente precisa, a coragem de fazer o que precisa ser feito. Alguém tem alguma tu queres o microfone? Tu fala assim, como ficar melhor para ti? Parabéns pela apresentação. E o evento como um todo está sendo bem interessante, né, para a gente aprender e ouvir todas as contribuições, né, de pessoas diferentes. E eu acho que foi legal a tua fala estar posicionada no dia de hoje, né, porque complementou um pouco a primeira parte, né, da apresentação, que foi a primeira etapa aí do restauro do Moinho Collect, foi uma questão mais técnica, né. E acho que tu traz um elemento importante, que é lembrar que o patrimônio tem esses aspectos sociais, né, e também essas várias conexões que são possíveis fazer, né.
Por exemplo, uma obra de restauro, né, ela tem essa questão de ser feita socialmente, né? Diferente de outras obras, né, que muitas vezes elas são feitas sem participação da comunidade, né? É esperado que em uma obra de restauro tenha transparência, né? Por isso que a importância desse evento também, né? De apresentar publicamente a obra, né? Enfim, então isso eu acho que é algo interessante, né? A gente também pode pensar muitas questões relativas, né, a outros bens, né? Não só aqui de Dois Irmãos, como a Moinho College, mas também outros bens, né? Então acho que tu trouxe uma coisa legal que é esse pensar socialmente uma obra de restauro também, né? Então colou muito bem com a fala de hoje, porque um restauro não é uma obra comum, né? Ela necessita dessa questão educativa, né? Enfim, então só um comentário mesmo, né? Que eu acho que foi bem interessante, né? A dualidade que a gente teve aí entre essas duas falas. Uma fala bem técnica e outra trazendo essas questões sociais também que são importantes. Muito obrigada pela tua contribuição. Tu precisas do microfone, Dori? Não, eu queria fazer uma questão aqui. O que diferencia, por exemplo, os investimentos do setor público? Por exemplo, na Europa, posso dar 2 exemplos. Pompeia, que eles estão escavando todas para reestruturar a questão da cidade mesmo. E propriamente a Alemanha, que passou por Primeira e Segunda Guerra Mundial, que foi tudo devastado. Como é que essa questão do poder público, o que diferencia os investimentos da Europa em relação ao investimento do poder público no Brasil? O que de certa forma, isso é tão... será que é mais valorizado na Europa do que aqui? Então, acho que a tua pergunta traz várias camadas para a gente discutir, mas a gente poderia começar com o fato de que nós mesmos valorizamos mais o patrimônio da Europa do que o daqui. É só a gente ver ali, vamos abrir o Instagram aí dos nossos colegas, amigos, e vamos ver que as viagens valorizam bastante o patrimônio cultural lá de fora, que precisa ser, né, valorizado, afinal o patrimônio, como a gente conversou aqui hoje, né, o patrimônio é de todos, é de toda a humanidade. Mas quando se trata do que é brasileiro, do que é local, a gente tem um passivo muito grande, né, de desvalorização histórica daquilo que é nosso. E também de foco muito específico naquilo que é nosso. Então, o que eu quero dizer com isso? A gente fecha muito o arco do que é nosso patrimônio, ao contrário do que acontece nos países europeus hoje. Só da realidade que tu perguntaste, a gente tem 2 panoramas completamente diferentes, né? A gente tem a Itália com um sistema de preservação bem diferente do da Alemanha. O da Alemanha contando muito mais com investimento privado, inclusive, né? Na Alemanha, nem todo patrimônio é patrimônio nacional e subsidiado diretamente, e tem muito investimento privado. Nas milhões de casas de enxamel que existem lá, não sei quantos milhões existem, só para dar um exemplo. E a grandíssima maioria delas são preservadas pelos proprietários, pelos comerciantes, que é algo que aqui no Brasil ainda a gente tem uma dificuldade das pessoas perceberem que elas podem fazer um investimento direto, que elas podem cuidar, elas podem procurar apoio também. Mas é isso, eu acho que esse olhar mais cuidadoso e de dar valor para aquilo que é nosso ainda não é tão comum. Aqui é meio que diferente de falar isso, porque Dois Irmãos tem muitos imóveis tombados, mas se é só a gente, eu vim de Campo Bom, desce aqui para Campo Bom, vocês vão ver que Campo Bom não preservou tantos imóveis quanto Dois Irmãos. Novo Hamburgo, como o Ângelo relatou aqui, é uma luta de anos, de anos e anos e anos. E até hoje, quando alguma notícia referente ao patrimônio cultural da cidade sai, o que a gente vê são os comentários. Isso aí é perda de tempo, isso é perda de dinheiro, tem que jogar isso fora, isso aí não vale nada, isso é um monte de coisa velha. Então a gente tem um grande caminho pela frente, e para que a gente tenha este grande caminho pela frente, a gente precisa de educação patrimonial, de ações de educação patrimonial. Não só dentro das escolas, mas com a comunidade. Um pouco também da discussão que a gente está fazendo aqui, né? É isso que vai fazer com que esse caminho exista para a gente conseguir trilhar e continuar sensibilizando mais e mais pessoas. Eu acho bem importante, né, Jorge, também,
o município de Dois Irmãos, através de incentivo, a gente só no museu e no Moinho Collet, a gente está investindo 4 milhões. O Moinho Collet, o FAC entrou com 1.980.000, depositado na conta da associação que está à frente do restauro. O museu, a gente tinha o projeto aprovado na LIC. Semana passada, eu e o seu Juarez ainda andávamos por aí. A gente conseguiu todo o valor que tinha sido aprovado. Também perto de 2 milhões. Então, isso significa que a gente está no caminho certo no cuidado com o nosso patrimônio. Isso nos deixa muito felizes. A nível de Estado, eles estão tendo um olhar muito respeitoso, muito de estar juntos conosco, porque a gente tem feito o nosso tema de casa. E muitas vezes a gente escuta muitas coisas assim, nesse sentido, né? O investimento é muito alto. Um dia desses eu falava com um investidor que ele queria fazer um investimento aqui na São Miguel e ele queria mudar muitas coisas. E daí foi para o Compaq e ele disse, não, mas assim eu vou ir para Campo Bom, né? E daí eu disse, mas por que tu estás vindo para Dois Irmãos? É exatamente por esse diferencial que tu não está nos ajudando a cuidar. Então, muitas vezes, o fazer o que precisa ser feito. E ele entendeu, ficou bem feliz, está trazendo o investimento dele para cá. Mas, então, eu acho que é isso. É nós, como cidade, darmos as diretrizes e cuidar do que a gente tem. Porque, senão, a gente se torna mais uma cidade da região, né? Cada um dentro das suas prioridades, enfim. Mas eu acho que é isso. Então, a gente é muito feliz com essa questão do cuidado. Como eu disse, a gente é referência. A nossa lei de tombamento, a 1939, é de 2002. Né? Então, isso nos coloca bastante além de outras cidades. O CPF da cultura, né? O Conselho, o Plano e o Fundo, a gente também foi precursor em Dois Irmãos. Uma das primeiras cidades. O ano passado, quando saiu o PNAB Aldir Blanc, a gente tinha nem 80 municípios de todo o estado, né, que tinham o Conselho, o Plano e o Fundo. Então, isso nos deixa muito felizes. E um seminário de educação patrimonial, que a gente tem tantos professores, e graças a uma parceria muito forte com a Secretaria de Educação, e teve esse cuidado, porque o seminário, o Daniel está aqui, né, que nos ajuda, que pega junto nessas demandas, era para ser lá em agosto, né, que é o mês do patrimônio. Ele já estava todo programado. Numa reunião com a secretária Denise, eu sou professora há 25 anos. E eu me orgulho muito, eu acho que o professor, se é alguém que consegue mudar a realidade, é o professor. E quando a gente falava, né, nos ajustes do seminário, a secretária Denise trouxe, Elisandra, quem sabe a gente antecipa, porque a gente sabe da demanda do professor, a gente sabe que no segundo semestre todos estão mais cansados. E a gente sabe da importância de vocês estarem aqui. Vocês é que vão plantar essa sementinha do cuidar, do proteger. O nome foi muito bem pensado, o nome do seminário. Conhecer para preservar. A gente não cuida o que a gente não conhece. Então, a importância dos professores que atenderam a esse convite, a importância de vocês estarem aqui. Não mais atrapalha do que ajuda em muitas situações, como é o caso aqui, que em 2002 a família queria restaurar e havia essa limitação para uso comercial, porque eu acho que se é da família, se ela preserva os traços originais de arquitetura, de infraestrutura, qual é o problema da família cuidando de aterro, preservar culturalmente e decorar corretamente? Eu acho que é uma questão interessante é da evolução do nosso sistema de fomento à cultura também. Isso. O Moinho já estaria em uso há, sei lá, 20 anos para
foi tomando um choque lá e nós estamos discutindo hoje realizar o projeto. Sabe? Isso é muito lento, é muito... Deixa as pessoas seguir sua vida. Então nós temos que rever esse tipo de procedimento. É que isso que eu estava comentando, é que isso acabou sendo revisto, né? Essa era a realidade do nosso mecanismo da Lei de Incentivo à Cultura quando ela surgiu. A Lei de Incentivo à Cultura do Estado, aqui ela surge muito pequena, com valor anual muito pequeno, né? E por isso, nas decisões do que seria aprovado ou não, existia esse critério de ser um imóvel público, de ter uso público, de não poder ter exploração comercial, porque naquele momento se entendia dessa forma. Felizmente teve uma série de alterações depois, nesse tipo de situação. Até a gente vai ter aqui nesse seminário uma família, que é a família da Casa de Gomes Jardim, que fez a restauração da casa pela LI, que foi o primeiro imóvel tombado, restaurado com recurso da Lei de Incentivo à Cultura. Então, ali que foi um ponto de virada, porque se discutiu muito, né, porque não poderia estender, e eles até hoje moram na casa, né, e eles querem empreender na casa, e eles têm um espaço de memorial na casa, porque é a intenção da família valorizar a história do Gomes Jardim. Acho que vale a pena vir ouvir a fala deles, até por isso também. Mas é isso, as leis elas não nascem prontas, assim como o patrimônio, a gente precisa estar sempre discutindo elas novamente, e elas têm esses vícios de origem muitas vezes. É muito comum que elas sejam pensadas para uma realidade, quando a gente vai para a realidade prática, elas acabam não se concretizando. Mas, enfim, eu acredito que possa ter sido uma perda, não acontecer naquele momento, mas, por outro lado, a gente vai ter um equipamento público que é importante também para o município, né? Então, que bom que isso foi revisto na lei de incentivo, né? Que não tem mais essa necessidade de ter uso apenas cultural. Tanto na Rouanet quanto na lei estadual aqui, a gente tem a possibilidade de explorar comercialmente os imóveis restaurados. Então, mudou graças a muito debate, assim, muitas pessoas que questionaram isso também. A prova disso é que agora eles apoiaram um projeto com quase 2 milhões, né? Então, e que bom que a mentalidade muda, que bom que, né, tem outros viés de olhar para a cultura, né? Vice-prefeito, tu queres dar uma contribuição para nós? A gente está encerrando, mas temos uns minutinhos, pode ser? Bom, convém eu usar a palavra porque me lembraram aí 3, 4 vezes, muito crédito, colocaram muito crédito nas minhas costas. Vamos fatiar isso aí, vamos fatiar. Foi um prazer te ouvir, viu? Rapidamente, 3, 4 coisas assim que a gente não conhece, surpreendente. Como é que você chama bandeira em cima da porta? Tem uma em Santa Maria de Herval, na Casa Killing, histórica, centenária, e que até eu vou prestar mais atenção. Uma coisa eu observei, olhei uma foto antiga, ela já tem uns 100 anos a porta, e aquela estrutura em cima está lá inteira, preservada. Agora, o que significa? Hoje você deu uma pista aí para a gente. Mas fatiar os créditos, vamos lá. Teve um momento na história, tem um momento na história, está escrito isso, em que lápides, túmulos, foram desmontados e as pedras foram carregadas para o Valahai para fazer muro, taipa, imagine. Mas, é que nem você disse, a consciência está se construindo, então, mas isso aconteceu. E só nos anos 80 é que pela primeira vez, pelo menos eu estou aí em Dois Irmãos desde 64, não sou nascido aqui, mas desde 64. Nos anos 80, lá por 85, 86, o prefeito Wolff adquiriu o prédio onde está o museu. Só aí. É a primeira vez que se teve, a meu ver, pelo que eu tenho conhecimento, preocupação em preservar, em recuperar ali um patrimônio histórico, né? Uma casa antiga. E depois o prefeito Malman colocou lá o museu. Um pouco antes teve o movimento da igreja, que foi longo. Parabéns a todos que se movimentaram para preservar, para salvar esse patrimônio. Importantíssimo. Então foram esses dois os primeiros momentos. O prefeito Wolff tinha um desejo de reconstruir uma vila, uma pequena vila, com igreja, escola, salão, algumas casas, estilo Enxaimel. Chegou a adquirir casas desmontadas, eu me lembro disso, mas tudo custa muito caro. Tudo é caro, tudo precisa de dinheiro e não aconteceu. Não aconteceu. Depois disso, então, nós tivemos, e aí eu quero fatiar os créditos, foi um grupo
um grupo, tem pessoas aqui no nosso meio que estiveram presentes quando nós começamos a formular a legislação para o tombamento. Foram quase 2 dúzias de casas, de edificações tombadas, tá? Depois, hoje, com muita satisfação, a gente pode dizer, olha, a ponte, finalmente, a ponte de 1855 está sendo preservada, porque há poucos dias atrás ainda passava lá caminhão com PC em cima, ela não foi construída para isso, né? O moinho, crédito muito especialmente ao prefeito e à família que ofereceu, que colocou um preço, né, quase que singelo ali para a gente comprar. E o prefeito é um daqueles que dá valor ao patrimônio cultural, arquitetônico, enfim, e está aí, está acontecendo. São coisas boas, boas mesmo. Só que a lei de tombamento, ela precisa ser estudada, observada, modificada em algumas coisas. Ela não está perfeita, nada é perfeito, mas ela não está perfeita. Você acaba pegando, por exemplo, o prédio da senhora, a edificação da senhora, vamos tombá-la, e a partir daquele momento há uma série de restrições. Você fica com o proprietário limitado a uma série de coisas. Isso nós estamos vivendo há 20 e poucos anos. Ontem eu ainda ouvi, eu não concordo com o que vocês fizeram, eu não concordo. Aí você tem 3, 4 exemplos que nós estamos vivendo nesse momento, em que os proprietários contestam, em que os proprietários reagem, não concordam. E aí é um mundo de coisas que estão envolvidas ali. A gente tem que entender também o outro lado, compreender a ansiedade, sabe lá as dificuldades financeiras que estão vivendo, ou não tem recursos para fazer a restauração ou a reforma. Então é um conjunto de coisas. Tem o conselho que é xingado, a cada pouco é xingado. Então, não é uma jornada fácil. Mas eu nunca vacilei, nós nunca vacilamos, né, Elisandro? Temos que aprimorar a legislação, tratar bem, dar alguma coisa a mais para os proprietários, uma atenção maior, melhor para os proprietários. Hoje o que se dá é o IPTU. Quando o prédio está limpo, é cuidado, se dá isenção de IPTU, isso é muito pouco. Então, ideias, nós estávamos falando essa semana ainda. Eu pedi para engenheiros e arquitetos lá, por favor, me deem ideias para a gente levar para o encontro. Vamos ter mais um encontro quinta-feira. Porque em outros lugares você já vê, o município aceita propostas de sanar infiltrações. Então vai lá um arquiteto e engenheiro, elabora um projeto e manda para a administração avaliar se convém, não convém, auxiliar e evitar a infiltração. O senhor que é um profissional da área, que é um dos maiores perigos para o patrimônio, é as infiltrações. Então tem uma série de coisas que nós podemos pensar e aprimorar a legislação. Que vai ficar, vai. Nós precisamos de mais gente defendendo a causa, sem dúvida nenhuma. Mas podemos e devemos melhorar, tá? E fatiada, os créditos, você falar 3, 4 vezes do Juarez, e não. É um conjunto de pessoas, nós aqui, que gostamos do tema, amamos a nossa cidade, né, e queremos continuar preservando, resgatando a história, preservando prédios, melhorando, restaurando ou reformando, né, mas mantendo em pé para contar a história, para mostrar como era, enfim, como que nós vamos fazer com o moinho agora. Obrigado, pessoal. É que quando a gente pensa juntos, a gente pensa melhor. E ninguém faz nada sozinho. Concordo muito contigo. Mas a gente precisa ter essas pessoas que desbravam e seguram a mão e diz, vai dar certo. Quando tu falas da pessoa, né, que comentou que difícil, pelo outro lado, tu lembra do exemplo que o Ângelo nos trouxe, da senhora que, quando levaram a certidão de tombamento, ela chorou e ela disse, a minha casa não vai ser derrubada, ela vai ficar aqui para contar a minha história. Então, acho que até a moeda tem 2 lados. Eu acho que o nosso trabalho na preservação nos diferencia de muitos outros lugares. Eu concordo contigo quando tu diz que é um trabalho árduo.
Eu só estou agora presidente do Compac e muitas vezes as pessoas pessoalizam e eles dizem, tu não deixou, tu... E eu sempre explico que é um conselho, que são diversas pessoas, que eu mesmo, na condição de presidente, o meu voto vale tanto quanto de cada um deles, né? Então, eu acho que informação, a palavra-chave para tudo é essa. É fazer o que a gente está fazendo. É continuar semeando, né? Conhecimento, trazendo as pessoas, explicando o porquê. Eu fico muito feliz, a gente está no 3º encontro, dia 8 de maio é o penúltimo encontro, né? E assim, a gente vê as pessoas aqui, muitas professoras saem das escolas e vêm direto para cá, por isso que a gente também não se estende. A gente cuida muito o horário de início, 17h30, 19h30, para que todos cheguem em casa e consigam descansar, consigam olhar para os seus filhos. Isso é extremamente importante também. Um agradecimento especial para o Daniel, da Simples Assim, e equipe que sempre abraça essas questões juntas. Agora a gente já está pensando num tabuleiro, junto com a Secretaria de Educação. Então, assim, muito obrigada, Daniel, por essa parceria. O Jorge, que é o nosso curador do seminário, e principalmente a todos vocês que saem de casa, né, que deixam de estar lá na frente da TV, e quem quer estar na frente da TV também está tudo certo, mas que a gente vê que nem a professora Maria, que está aposentada e continua conosco, e continua buscando conhecimento. Então, o nosso muito obrigada a todos vocês, e dia 8 de maio, a gente se encontra aqui no mesmo horário. Um bom retorno, que vocês cheguem em casa com segurança e que vocês tenham um resto de semana muito abençoado. Muito obrigada.